A paz seja convosco, queridos, nessa manhã de segunda-feira. Hoje, dia 2 de agosto, né, do ano 2021. Tô saindo agora pro trabalho. Aí você vai falar assim: irmão Silvio, você tá aí dirigindo e gravando vídeo? Então, essa manhã com Jesus nós vamos fazer aí a maioria das manhãs. A gente tem que agradecer a Deus pelo fôlego de vida, agradecer a Deus por mais essa manhã, agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade a qual Ele nos dá de nós estarmos acordando e indo trabalhar, onde no meio dessa crise mundial, né, dessa pandemia, muitas pessoas elas estão nesse momento levantando e não sabendo para onde ir, né? Tá sem trabalho, muitas vezes está sem algo em casa para comer, para se vestir, e talvez desesperado porque não sabe para onde vai. A câmera tá tremendo um pouquinho porque tô dirigindo e tá batendo aí o carro, mas vai dar certo aí no final. Eu estou a 8 minutos aproximadamente de chegar no trabalho, e aí a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito da palavra de Deus até nós chegarmos lá, amém? Eu quero falar a respeito um pouquinho de um texto, livro de Salmos, no capítulo 37, versículo 25. A Bíblia diz que o salmista vai dizer assim, que ele já foi jovem, ele agora é velho, mas ele nunca viu um justo, né, ser mendigando, né, um justo ser desamparado por Deus. A grande verdade é que no meio dessa pandemia, no meio dessas tantas dificuldades, o que nós podemos aprender, o que nós podemos ver é que o justo, né, aquilo que o salmista diz: olha, eu fui jovem, hoje sou velho, mas em todas essas fases da minha vida eu nunca vi Deus desamparar o justo. E no meio dessa pandemia, o que Deus me ensinou e o que Deus está ensinando à sua igreja é que as pessoas em si, que está vivendo pela fé, ela que é justo diante de Deus. O que é ser justo diante de Deus? É uma pessoa que é corretamente relacionada com Deus na fé. Isso é ser justo. Então, no meio dessa pandemia, no meio dessa dificuldade, a gente vê que as pessoas, por mais que perderam empregos, por mais que perderam parentes, por mais que perderam os familiares, por mais que perderam talvez coisas materiais, coisas físicas, elas ainda continuam vivendo pela fé. Elas ainda continuam acreditando no sobrenatural de Deus. E o mais interessante é que as pessoas que desistiram da sua caminhada cristã, as pessoas que abandonaram a sua igreja, as pessoas que abandonaram o seu ministério, as pessoas que largaram a mão daquilo que Deus colocou, as pessoas que abandonaram aquilo que Deus colocou para elas fazerem, porque elas olharam por vista, elas olharam a circunstância, elas olharam a dificuldade, e elas não conseguiram se sustentar no meio dessa crise. Elas não conseguiram se estabelecer como uma pessoa justa, correta diante de Deus. E aí elas desanimaram, aí elas desesperaram, aí elas esqueceram de Deus, aí elas esqueceram que existe um Deus que a sustenta. E o salmista, ele diz: olha, eu já fui jovem, e na minha juventude eu não vi Deus desamparar o justo. Ele diz: agora eu estou velho e ainda continuo não vendo Deus desamparar um justo. Eu não vejo quem é um justo diante de Deus mendigando o pão, porque Deus não desampara. A questão é que muitas vezes, no meio da dificuldade e no meio daquilo que nós vivenciamos, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos Deus em segundo plano. A minha esposa ministrou quinta-feira na igreja e ela falou a respeito de Jairo, a respeito da mulher do fluxo de sangue, que Jesus foi a última opção que eles encontraram. Por que não foi a primeira, né? Interessante, eu fiquei mastigando esse versículo a qual ela ministrou,
E interessante que quando Marcos começa a falar de Jairo, no meio da história ele lembra da mulher do fluxo de sangue, e ele começa a falar da mulher do fluxo de sangue para depois ele terminar a história de Jairo, né? Porque é algo que chamou a atenção dele quando ele estava escrevendo a respeito da filha de Jairo. Mas o salmista aqui, no Salmo 37, 25, quando ele fala do justo, a gente, querido, nós temos que aprender uma coisa diante de Deus. Nós precisamos realmente estar vivendo pela fé, por mais dificuldade que nós vamos passar, por mais problemas que nós vamos passar, enfrentar obstáculos da vida. Isso faz parte da vida do cristão, né? Isso faz parte da vida do ser humano, de viver dificuldade, de viver. Mas a gente sabe que a vitória é grande, a gente sabe que a vitória ela é essencial na nossa vida. Então aprenda uma coisa, queridos, em nome de Jesus. Ainda eu estou aí no ministério, vai para 9 anos. Eu quando era uma pessoa ímpio, né, vamos dizer assim, eu ainda via as pessoas serem abençoadas, eu ainda via as pessoas serem agraciadas por Deus. E depois que eu comecei a servir a Jesus Cristo, eu continuo vendo que Deus, ele nunca desampara o seu escolhido. Nós, muitas vezes, nós criticamos e muitas vezes nós colocamos Deus contra a parede, porque as nossas escolhas determinam aonde nós vamos chegar, né? As nossas escolhas, muitas vezes, fazem que a gente erre na vida. E esse erro é que a gente coloca a culpa em Deus, mas a escolha foi minha, né? O padrão de vida que eu escolhi viver, servir ou não servir a Deus, é uma escolha minha. Quando eu escolho servir a Deus, não quer dizer que eu não vou ter luta, eu não vou ter adversidade, eu não vou ter barreiras, eu não vou ter dificuldades em vencer as coisas. Mas eu sei que eu vou conseguir, por etapas, vencer as coisas, porque eu estou servindo a Deus, e o justo Deus não desampara, né? Então o que nessa manhã com Jesus que nós estamos fazendo aqui, até eu chegar no meu trabalho, é dizer para você que você tem que ter uma visão de águia, olhar o sobrenatural de Deus. Não é só olhar o sobrenatural de Deus, é viver o sobrenatural de Deus, é acreditar no sobrenatural de Deus. Aí você vai dizer: irmão Silvio, calma aí, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu estou vivendo dentro da minha família, você não sabe a barreira que eu estou vivendo dentro do meu lar, no meu casamento, com meus filhos. Mas eu digo para você, são barreiras que você tem que romper. Então, aonde você vai chegar não são as pessoas que vão determinar, é as suas escolhas que vai determinar onde você vai chegar. Não é as pessoas que determinam se você deve ou não deve servir a Deus, é você que escolhe, né? Não são as pessoas que opinam sobre a tua vida, é a sua opinião que vale diante de você. Porque você talvez olha para o irmão Silvio e você fala assim: nossa, o irmão Silvio, ele não tem dificuldade, o irmão Silvio, ele não tem luta, o irmão Silvio não tem vale, o irmão Silvio não tem deserto, o irmão Silvio tem tudo isso. Mas eu ainda vivo pela fé, eu ainda vivo pelo sobrenatural de Deus, eu acredito no sobrenatural de Deus. A circunstância, a visão ótica muitas vezes mostra uma coisa, mas a visão espiritual ela mostra outra, né? Para você ter uma ideia aqui, deixa eu compartilhar algo com você. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus, quando ele está no Getsemane, a visão de Jesus era uma visão espiritual, né? A visão espiritual de Jesus, porque ele sabia que o momento dele estava chegando, ele sabia que a hora dele estava chegando. E a Bíblia diz que quando ele está orando a Deus, que ele transpira sangue, né? Que ele entra no colapso, talvez último ali, da sua dor, do seu sofrimento. A visão que Jesus tem é uma visão ampla espiritual. Aquilo que os seus discípulos no Getsemane não conseguiam enxergar, porque a visão deles eram limitadas, né? A visão dele era uma visão de humanos. Jesus estava enxergando muito além daquilo ali, e talvez o sofrimento dele diz: olha,
os meus discípulos estão dormindo quando deveriam estar orando. Os meus discípulos estão dormindo quando eles deviam estar intercedendo. Os meus discípulos estão dormindo quando eles deveriam estar guerreando, né? Mas a visão de Jesus é disso: eu vou orar por eles, né? Eu vou interceder por eles. E a cruz vai ser só o cumprimento da promessa do Pai. E qual que é o cumprimento dessa promessa do Pai, irmão Silvio? O cumprimento da promessa do Pai na vida de Jesus é que o alvo de Jesus era a cruz, né? O objetivo de Jesus na terra, de evangelizar, de pregar, de salvar vidas, não era só de curar, não era só de libertar pessoas endemoniadas, não era só curar coxos, curar leprosos, ressuscitar mortos. O objetivo de Jesus era salvar almas para o seu reino. E isso só acontece, ou iria acontecer, se ele cumprisse a obra do Pai. E a obra do Pai que foi dada a ele era morrer na cruz por mim e por você, carregar os nossos pecados com ele. Então nós hoje somos libertos, nós somos curados espiritualmente, nós somos libertados espiritualmente, porque Jesus cumpriu a obra do Pai que foi na cruz. Agora, nós irmos para o reino de Deus, nós irmos morar na cidade celestial, na Nova Jerusalém, é uma escolha minha, não é uma escolha de Jesus. O que Jesus precisava fazer, ele fez, que foi morrer na cruz. Agora, se eu vou querer ir para a cidade celestial, para Nova Jerusalém, aí é uma escolha minha. Então, aquilo que eu disse, as escolhas nossas é que determina onde eu vou chegar. Então, nessa manhã, o que você quer dizer, irmão Silva? Eu quero dizer que a tua escolha vai determinar onde você quer chegar. Deixa eu abaixar aqui, porque agora o sol pegou de frente. Você quer chegar na nova cidade celestial? Você quer chegar aonde com as suas escolhas? A gente escolhe trabalhar, a gente escolhe estudar, a gente escolhe fazer uma faculdade, a gente escolhe casar, ter filhos, a gente escolhe uma religião, a gente escolhe servir a Deus ou não a servir a Deus. E você precisa ter uma escolha na tua vida: ir morar na cidade celestial, na Nova Jerusalém ou não. Essa é uma escolha sua, né? Mas entenda uma coisa: a Bíblia diz, o salmista diz que o justo ele vive não por vista, ele vive por fé. E nós precisamos viver pela fé. Irmão Silvio, no meio dessa tanta pandemia, no meio dessa tanta dificuldade, tem como ter fé? Tem, né? O que nos sustenta é a fé, né? É as nossas orações, as nossas consagrações, o nosso jejum, a nossa busca com Deus. É tudo isso que nos fortalece, é tudo isso que nos busca uma vida com Deus, né? Então, talvez você vai olhar e dizer assim: irmão Silvio, eu queria ter o teu otimismo. Não é otimismo, querido. É consciência de que Deus faz o sobrenatural. É consciência de que Deus ele está guardando a minha família e você. Então nós precisamos, de uma forma ou de outra, acreditar sempre que Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus sempre está olhando com os olhos diferentes para mim e para você. Então nessa manhã, queridos, em nome de Jesus Cristo, eu já estou chegando aqui no meu serviço, próximo ao meu serviço, mas a gente tem alguns minutinhos para que você possa entender que quando o salmista disse: eu fui jovem, sou velho, nunca vi um justo mendigando. Não é mendigando pedindo comida nas portas das casas das pessoas, é mendigando as bênçãos de Deus, é mendigando assim: Senhor, olha para cá porque as coisas estão difíceis. Ele tem que acreditar que Deus sempre sabe das nossas dificuldades, Deus sabe das nossas, mas o que Deus quer é as nossas atitudes como cristão, é as nossas atitudes como servo de Deus, é as nossas atitudes como igreja, é a nossa atitude sempre estar buscando um pouquinho mais de Deus, e principalmente entender e compreender que nós somos justos diante de Deus, e quando nós somos justos diante de Deus, Deus não nos desampara. Queridos, fiquem com essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Eu vou estar postando daqui a pouquinho aí no meu Facebook, daqui a pouquinho também vou estar postando no meu canal no YouTube, e todas as manhãs a gente vai estar trazendo aqui uma palavrinha para você em nome de Jesus, para que você possa começar o seu dia abençoado na presença de Deus. Que Deus abençoe o seu dia hoje, que você tenha um dia de trabalho abençoado com a sua família, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo repousa sobre a sua família e sobre o seu lar. Amém? Deus abençoe.